Há uma guerra invisível acontecendo dentro de você. Uma guerra sutil, silenciosa, mas exaustiva. Uma parte de você quer repousar. A outra ainda sente que precisa vencer. Vencer o ego, vencer a mente, vencer o próprio eu. E esse esforço, embora pareça espiritual, apenas alimenta o que tenta superar. Você já sentiu isso? Essa tensão interna que surge quando escuta frases como transcenda o ego, supere sua mente, domine seus pensamentos. No fundo, algo em você se contrai, algo em você se fecha. Porque esse discurso, ainda que pareça elevado, cria mais conflito do que paz. Ele instala dentro de você uma nova guerra, agora disfarçada de iluminação. A origem dessa guerra é sutil e profundamente humana. Existe em muitos de nós o anseio sincero de tocar algo além, de acessar um estado mais livre, mais puro, mais silencioso. Mas junto a esse anseio vive um medo. Um medo de desaparecer, de perder o controle, de não ser ninguém. O desejo de transcendência e o medo da dissolução dançam lado a lado. E assim, sem perceber, criamos uma trincheira dentro de nós mesmos. Foi assim que o ego virou vilão. Um personagem que precisamos destruir. Um obstáculo que deve ser eliminado. Mas e se isso não for verdade? E se o ego não for um inimigo? E se o ego for apenas uma criança assustada, tentando nos proteger da dor? Uma parte nossa que ainda não entendeu que pode descansar, que não precisa lutar tanto. Quando tentamos vencer o ego, acabamos perpetuando a ideia de que algo em nós está errado. Algo que precisa ser corrigido, excluído. E ao fazer isso, fortalecemos exatamente aquilo que queremos curar. O controle, a rejeição, o medo. Criamos um novo campo de batalha, agora com nome espiritual. Este vídeo é um convite para trocar o confronto pela contemplação, trocar a espada pela presença, trocar o esforço por reconhecimento. O ego não precisa ser vencido, ele precisa ser visto, silenciosamente visto, profundamente reconhecido, porque é nesse ver, nesse olhar sem julgamento, que a verdadeira transformação começa. E talvez, nesse ver, você descubra que nunca precisou lutar. Apenas permitir, apenas acolher, apenas ser. É curioso como a busca por espiritualidade, em algum ponto, se transforma em um novo tipo de exigência, uma exigência mais sutil, mais silenciosa, mas talvez ainda mais dolorosa. A ideia de que precisamos matar o ego, eliminar o eu, aniquilar tudo que nos forma, nos lança numa jornada sem fim e profundamente solitária. Porque, ironicamente, esse impulso de destruição muitas vezes vem do próprio ego, agora usando uma máscara espiritual. A máscara do eu superior, do ser iluminado, do desapegado exemplar. O ego que quer desaparecer também quer ser o melhor nisso, quer ser o mais puro, o mais livre, o mais além. E nessa corrida silenciosa pela transcendência, o que se mantém é o esforço, o controle, a performance. Só que agora, em nome da espiritualidade, não percebemos que estamos alimentando a mesma raiz, a de que há algo errado conosco que precisa ser vencido. A psicologia profunda de Jung, os ensinamentos de Ramana Maharshi e os próprios estudos da neurociência apontam para algo muito mais integrador. O ego não é um erro. Ele é uma estrutura funcional da psique. Uma ponte entre o mundo interno e externo. Um mapa provisório que nos orienta na experiência humana. Ele não é o problema. O problema é quando nos confundimos com ele. Quando o ego assume o trono da consciência, esquecendo que é apenas um instrumento, e não o ser. Mas ao invés de lembrar disso com gentileza, caímos num ciclo de autocrítica. Começamos a nos envergonhar por ainda reagir, por sentir ciúmes, por se comparar, por se defender. Começamos a nos culpar por ainda ter ego, como se isso fosse uma falha, como se isso invalidasse toda a nossa caminhada. E quanto mais tentamos superar, mais nos afastamos do que realmente somos. A pergunta que fica é:
O que estamos tentando destruir quando dizemos que queremos vencer o ego? Que parte de nós estamos tentando silenciar? Talvez não seja o ego, talvez seja a dor, a insegurança, a criança esquecida. E se, em vez de matar, a gente escutasse? E se, em vez de vencer, a gente visse? Com presença, com ternura, com verdade. Porque só assim algo pode realmente se dissolver, não pela força, mas pela luz da consciência. O ego não é um inimigo espiritual. Ele é, antes de tudo, um mecanismo de sobrevivência. Uma estrutura emocional complexa que começou a se formar muito cedo, quando ainda éramos pequenos demais para entender o mundo, mas já sentíamos o peso dele sobre nossos ombros. O ego nasceu da necessidade de sermos aceitos, vistos, amados. Ele se moldou para nos proteger da dor da rejeição, da sensação de insignificância, da ameaça invisível de uma morte psíquica. A cada situação que nos causava medo, dor ou abandono, o ego criava estratégias. Ele se tornava mais rígido, mais atento, mais controlado. Ele desenvolvia máscaras, defesas, mecanismos, não por maldade, não por vaidade, mas por necessidade, por instinto, por autopreservação. Esse processo não é apenas simbólico, ele é biológico, ele é químico. A ciência mostra que quando sentimos ameaça emocional, nosso corpo libera cortisol, o hormônio do estresse. Nosso sistema nervoso entra em estado de alerta. O ego, então, aciona suas defesas. Mas, por outro lado, quando somos vistos com empatia, quando nos sentimos reconhecidos e acolhidos, a ocitocina entra em cena. Esse hormônio da conexão suaviza as defesas. Ele afrouxa a atenção do ego. Ele sinaliza: aqui é seguro. Aqui você pode soltar. Por isso, o ego se transforma não quando é vencido, mas quando é compreendido. Quando é olhado sem medo. Quando é escutado como um reflexo da nossa história, e não como um erro a ser corrigido. O ego é um espelho. Ele reflete as dores não curadas, as partes não integradas, as feridas não vistas. E como todo espelho, ele não é o que vemos. Apenas nos mostra o que ainda precisamos acolher. Não é preciso mudar o ego. Ele não está aqui para ser combatido. Ele está aqui para ser reconhecido. E esse reconhecimento começa no gesto simples de observar um julgamento interno, um pensamento reativo, uma crítica silenciosa, e apenas ver, sem corrigir, sem justificar, sem lutar. Ver. Como quem olha uma criança que ainda tem medo do escuro. E só isso já muda tudo, porque aquilo que é visto com amor perde o poder de ferir. Há um instante em que o esforço se torna insustentável. Um momento íntimo, silencioso, onde o corpo diz basta, antes da mente entender por quê. Esse momento é o limiar entre o controle e a entrega. Não é um colapso, é uma rendição sagrada. A verdadeira entrega não é desistência, é o fim da necessidade de manipular a realidade para proteger a identidade. É quando deixamos de brigar com o que somos, e apenas somos. O paradoxo é este: quanto mais você tenta vencer o ego, mais ele se fortalece. Mas quando você o aceita, ele começa a se dissolver. Não por mágica, não por negação, mas porque o ego sobrevive da resistência. Quando não há mais oposição, ele perde seu combustível. Ele se aquieta. E é nesse silêncio que algo mais vasto começa a surgir. Algo que sempre esteve lá, mas que estava encoberto pelo esforço de se provar. Eckhart Tolle chama esse espaço de eu observador. A consciência que vê os pensamentos sem se identificar com eles. A presença que assiste aos movimentos do ego como se fossem nuvens passando no céu. Não se trata de eliminar o ego, mas de reconhecê-lo como fenômeno passageiro. Como um fluxo mental que vem e vai. Como um personagem que atua, mas não define o palco. Essa compreensão também ecoa na filosofia taoísta. O Tao não força, ele flui, ele acolhe o que é, sem resistência. A presença espontânea ensinada pelos mestres taoístas não exige esforço. Ela é como a água, suave, mas irreversível, transparente, mas profunda. Quando paramos de lutar contra o ego,
entramos nesse fluxo, e nele, a rigidez se dissolve. A identidade não precisa mais ser defendida. Imagine um conflito interno. Uma parte sua quer ser aceita. Outra parte grita por perfeição. A tensão aumenta. Mas, em um raro momento de não resistência, você apenas ouve, apenas sente. E naquele instante, o conflito perde força, porque sem resistência não há mais batalha. Há só presença, só espaço, só o agora. E nesse agora, tudo o que parecia separado começa a se unir. Sem esforço, sem pressa, sem culpa. O ego não precisa ser iluminado. Ele precisa ser incluído. Há uma diferença profunda entre querer eliminar uma parte de si e aprender a caminhar com ela, em paz. Grande parte do sofrimento espiritual não vem do ego em si, mas da tentativa constante de excluir o que ainda dói, o que ainda reage, o que ainda carrega medo. A exclusão cansa, e mais do que isso, perpetua a ideia de que só seremos dignos de paz quando formos puros. Mas maturidade espiritual não é pureza, é inteireza. É quando todas as partes, até as mais frágeis e contraditórias, têm lugar. Quando não há mais separação entre o que é luz e o que é sombra. Quando tudo é visto como expressão temporária da consciência. E é nesse ver que a alquimia acontece. Não é um processo intelectual. É um movimento de presença, de verdade, de acolhimento radical. Quantas vezes tentamos espiritualizar a nós mesmos sem antes encarar o que foi negado? Quantas vezes buscamos estados elevados para escapar da parte que ainda sangra? A transformação real começa quando paramos de correr. Quando sentamos, em silêncio, diante da nossa própria dor e dizemos: eu estou aqui com você. Isso não é fraqueza. Isso é coragem, a mais profunda. Há uma prática silenciosa e poderosa que pode nascer desse gesto. Um acolhimento ativo. Falar internamente com o ego como quem fala com uma parte ferida da alma. Não para corrigi-la, mas para escutá-la. Eu sei que você está com medo. Eu sei que você só quer me proteger. Eu não vou te excluir. Essas palavras, mesmo internas, têm um impacto profundo. Porque o ego é feito de memórias emocionais. Ele entende a linguagem do afeto, da escuta, do cuidado. Talvez ele nunca desapareça por completo, e talvez isso nem seja necessário. O ego é como a roupa que usamos no frio. Ele nos protege, nos cobre, nos permite atravessar o mundo. Mas não somos a roupa, somos quem a veste. Somos o calor por dentro. E quando isso é lembrado, o ego deixa de comandar e passa apenas a acompanhar. Em silêncio, sem luta, sem guerra, apenas como parte, apenas como ponte, apenas como sombra iluminada pela aceitação. Não é a força que cura, é o olhar. Um olhar silencioso, livre de julgamento, capaz de ver o ego não como obstáculo, mas como um pedido antigo por acolhimento. A verdadeira liberdade não está em vencer o ego, está em vê-lo, em reconhecê-lo, em permitir que ele exista sem medo, sem controle, sem exclusão. Porque o que é visto com amor se transforma. Quando deixamos de rejeitar nossas reações, nossas defesas, nossos impulsos, algo se abre por dentro, um espaço, um campo mais amplo onde tudo pode respirar. Nesse espaço, o ego não precisa mais comandar. Ele se torna parte do todo, um movimento dentro do silêncio. Um personagem num palco que já não exige aplausos. Talvez a pergunta mais importante não seja como me livrar do ego, mas o que ele está tentando me mostrar. E se aquilo que você chama de ego for apenas um fragmento seu esquecido, pedindo colo, pedindo escuta, pedindo presença? E se em vez de lutar você apenas visse? Visse de verdade, sem pressa, sem culpa, sem querer mudar. Ver não é passividade, é presença, é coragem. É o início de uma nova forma de existir, uma forma mais leve, mais real, mais inteira, onde não há mais trincheiras internas, onde não há mais partes excluídas,
onde a guerra termina não porque você venceu, mas porque você viu, e assim, talvez pela primeira vez, você sinta o que é estar inteiro, estar em paz com o que é. Não se vence a sombra com espada, mas com luz gentil, essa luz que você é. Sempre foi, mesmo quando tentou se esquecer.